Olá, meus amigos. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje trazemos o tema abordagem bíblica e com espírito de oração. E o primeiro ponto que trazemos é o seguinte: se você está com alguma dificuldade na compreensão dos textos bíblicos, a melhor solução para essa dificuldade é a própria Bíblia. Ou seja, se você se deparou com algum texto difícil, tente reunir vários conhecimentos em outros textos sobre o mesmo tema. Será sábio da sua parte sempre buscar encontrar declarações claras das Escrituras para esclarecer as passagens que são menos claras. Um outro ponto é jamais procurar obscurecer textos fáceis, trazendo textos difíceis. Mas você deve sempre fazer o contrário, tentar explicar um texto difícil a partir de um texto fácil. Por exemplo, Mateus 5,17: Não cuideis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas vim para cumprir. Existem várias correntes teológicas e, inclusive, algumas denominações entram em choque no momento de tentar explicar esse texto ou defender suas próprias convicções usando esse texto. Um exemplo que nós temos visto muito é alguns tentarem usar esse texto para dizer que o sábado foi abolido da lei de Deus. Outros usam esse texto para defender a ideia de que o sábado continua em vigor. Se nós observarmos bem o contexto e as entrelinhas do texto, vamos perceber que Jesus jamais iria se justificar defendendo a lei de Deus, o Decálogo, principalmente falando a judeus que eram fiéis guardadores do sábado. Por outro lado, Jesus também não está dizendo aqui que o sábado não deve ser guardado. É preciso forçar muito o texto para chegar a essa conclusão. O texto fala sobre a lei e os profetas. A lei se referindo a todos os livros de Moisés e os profetas se referindo a outra parte do Antigo Testamento. Ou seja, Jesus não veio para anular tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. A palavra cumprir jamais dá a ideia de revogar ou anular. Uma outra aplicação também que pode ser feita é que todas aquelas leis cerimoniais apontavam para o Cordeiro de Deus e os profetas profetizaram também a vinda do Messias. Então, ao Jesus chegar, ele estava fazendo cumprir tudo aquilo que fora dito a respeito do Messias. Mas ele jamais, em lugar algum, falou sobre anular ou revogar. Fazendo uma análise mais profunda, esse versículo nem deveria ser usado para defender a lei de Deus, o Decálogo. Primeiro porque Jesus jamais colocaria a lei de Deus em xeque, sendo ele o próprio Deus. E muito menos ainda esse texto deveria ser citado para dizer que Jesus Cristo aboliu o sábado. Esse é um grande risco dos leitores da Palavra de Deus se apegarem a textos de forma isolada. A Bíblia tem que ser lida num contexto. A Bíblia tem que ser lida pelo menos o capítulo, o livro completo, ou buscando o mesmo assunto em vários textos. É exatamente por estas questões e outras que nós devemos ler a Bíblia com o auxílio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi ele que iluminou, foi ele que inspirou os autores da Bíblia, e ele jamais deixará o leitor equivocado ou sem compreensão. Nossa atitude diante do estudo da Bíblia deve ser de oração, pois quando estamos ajoelhados, literalmente olhamos para as dificuldades de uma forma diferente, com uma nova perspectiva, pois em oração sinalizamos que precisamos de ajuda divina para interpretar e compreender as Escrituras. A Bíblia não pode ser lida da mesma forma que você lê os livros para encontrar embasamento para a sua profissão. A leitura da Bíblia também tem a função
de criar relacionamento ou estreitar relacionamento entre você e o seu Criador. Se observarmos o que aconteceu com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, vamos compreender a função da Bíblia. No início, Deus falava com o casal face a face, mas após o pecado, houve um abismo entre o homem e Deus. E agora Deus fala através da natureza e Deus fala a nós através da sua palavra. E com a mente embotada pelo pecado, precisamos do espírito de oração para compreender o que Deus está dizendo.